Olá, muito boa noite, amigos. Já estamos aqui online com João Candas, ele que é escritor, muitas outras coisas que vamos aqui mencionar, que ele é muita coisa junto. Angolano e agora reside em São Paulo, Brasil. Espero que vocês contribuam aí com comentários, perguntas, qualquer coisinha que tiverem acerca daquilo que nós vamos aqui falar, né, do tema de hoje, que é mais ou menos a literatura e a geração odierna, né, e talvez, se houver uma e outra reação, podemos já extrapolar para outras questões. A ideia é essa, não só nos cingirmos nisto, mas também criar mais outros papos, que é uma forma de nos distrairmos, né, desta situação que nos assola a todos. Olá, João, tudo bem? Olá, Miller, tudo bem? Do teu lado, meu amigo? É para mais ou menos, mas não está a andar. Yeah. É para tem que andar, né? Tem que andar. A gente é muito mais forte do que isso. Uh, já superamos muitas situações e essa é só mais uma, né? Yeah. É verdade. Olha, João, tu vês muita coisa junto. Muita coisa. Só para ver, é psicólogo, escritor, palestrante, produtor cultural, empreendedor, fundador e CEO da Literáfrica. Ah, vamos tocar quase cada ponto disto, mas João, só pela sua própria boca, como se diz em Moçambique, e concretamente em Nampula, na minha terra natal, disse, mate a colante vai com colene maue, né? Então, que seja Não você. apanhei nada. É claro que não apanhou e eu não queria que você apanhasse. Tá, eu sou angolano, né? Escritor, escritor e palestrante internacional. Sou formado em psicologia comportamental, né? A par disso, também sou produtor cultural e fundador e CEO da Literáfrica, que é um projeto que eu criei no Brasil como forma de promover a literatura africana no Brasil e na América Latina, bem como divulgar autores e escritores africanos, que é uma necessidade que o Brasil e a América Latina já vêm sentindo, de conhecer um pouco mais, de conhecer muito sobre a África, mas uma África contada na primeira pessoa, né? Uma África contada pelos próprios africanos, uma África que desmistifica toda aquela visão eurocêntrica na qual é conhecida aqui no Brasil e na América Latina. Portanto, a minha missão vai além de escrever livros, né? A minha missão é abrir portas e abrir oportunidades para que muitos autores africanos também possam ter o seu trabalho conhecido no Brasil e na América Latina, que é um mercado literário muito interessante, que é uma sociedade que precisa, que manifesta, que demonstra o interesse em descobrir mais sobre essa cultura, até porque nós, os africanos, legamos história, legamos construções, legamos uma cultura, contribuímos em várias culturas, não só no Brasil, mas nos vários países da América Latina. Portanto, escolhi o Brasil como sendo um país muito interessante para que eu possa criar a minha base de atuação focada para o Brasil e a América Latina, mas também para a África, né? Porque, de alguma forma, estando aqui, nós temos trabalhado também envolvendo os países africanos, que é necessário. Muito bem, Canda. É assim, é de louvar o que você está a fazer. Eu lembro-me que acho que foi em 2017, se a memória não me atrasou, o João Pereira Lopes, que é um nosso escritor em Moçambique, participou de um evento que você foi organizador. Quer dizer, para os que não conhecem Kanda, de facto, ele é um
promotor não somente de escritores angolanos, mas também escritores de outros cantos de África, Moçambique, Benin. Epa, todos esses escritores africanos são promovidos em São Paulo, concretamente onde ele está residindo agora, por uma organização que ele criou. Kanda, tenho muitos amigos aqui que se calhar estejam a ver, que são escritores e que se calhar procurem saber como serem publicados na sua editora, quais são os condicionalismos para ter um livro publicado e vendido aí a nível... Eu vi agora na sua página, que é esta que está aí, tem lá o livro de um amigo que é meu aqui no Facebook, o Pinho. O título do livro é qualquer coisa como Punda, deixa a ver. A mulher de Cumbela, qualquer coisa Cumbela, sim. Qualquer coisa por isso. Sim, um livro de um moçambicano publicado aí em São Paulo pela sua editora. Como ter um livro publicado aí? Miller, antes de responder essa sua primeira questão, que é muito importante, há uma outra que eu queria mencionar. Num primeiro momento, quando eu cheguei no Brasil, eu falava muito só de literatura africana, mas depois, quando eu percebi que havia um conhecimento totalmente equivocado, totalmente viciado sobre a cultura africana, houve então a necessidade de abranger a nossa linha de atuação, né, envolvendo todas as outras culturas, ou seja, todos os outros países, né? Daí é que nós apelamos, né, através das redes sociais, amigos, no sentido de despertar interesse de muitos autores africanos fazerem contato conosco para, de alguma forma, então, estabelecermos essa parceria, essa linha de atuação. Porque a gente não só publica, vamos supor, o Pinho, por exemplo, que é um autor moçambicano, ele já tinha o livro publicado em Moçambique. O que nós fizemos? Nós viabilizamos a existência da obra no Brasil. O Pinho entrou em contato com a sua editora, né? A sua editora autorizou e nós praticamente reimprimimos a obra aqui no Brasil e nós temos estado a distribuir e a divulgar também, né? É assim que a gente faz. A gente pode editar obras do zero, né? Mas também nós podemos, desde que você tenha os direitos autorais, desde que a sua editora conceda autorização, nós podemos disponibilizar essa obra no nosso site, nós podemos distribuir essas obras através dos nossos parceiros. E um dado muito interessante no Brasil é que o impacto das nossas ações, ela está relacionada aos eventos que nós promovemos no Brasil, porque nós não só editamos, nós não só promovemos, mas nós também organizamos eventos eventos literários que têm tido muito impacto. Estamos a falar de eventos que atraem 2, 3 mil pessoas, 5 mil pessoas. E uma novidade que a gente vem trabalhando ainda para esse ano é que as nossas ações começaram a ganhar um impacto muito grande e a gente percebeu que havia necessidade de fazer esses eventos em outros estados. Por exemplo, esse ano, estava agora para acontecer no dia 22 e 23, o terceiro encontro internacional com escritores africanos, né? E é um dos maiores, para nós, hoje é um dos maiores, é um dos eventos mais significativos da literatura africana, né? Porque é um evento que traz na sua programação 10, 15, 20 autores africanos, só escritores africanos têm fala nesse evento. E para o próximo ano, esse evento já vai ser expandido. Nós vamos fazer o Encontro Internacional com Escritores Africanos em outros estados, tipo Minas Gerais, Bahia, Paraná, e até já temos contatos para fazer o evento também no próximo ano, no começo do próximo ano, no Paraguai e Argentina. Então, é um projeto muito interessante que acaba, de alguma forma, envolvendo todos aqueles autores que, de alguma forma, querem ver o seu trabalho
seu livro ser lido em muitos outros países. Porque às vezes as nossas editoras africanas, elas conseguem até fazer um trabalho local muito interessante, mas esse trabalho não chega até a América Latina. Então nós somos essa ponte, fazer com que o seu trabalho, com que aquele trabalho que de alguma forma traz realidades africanas através de crônicas, através da poesia, através de contos. Nós somos essa ponte para trazer esse material para cá. Porque para além de a gente estar a divulgar o autor, para além de a gente estar a divulgar a promover a literatura africana, nós também estamos a falar da África. Nós também estamos a falar sobre as nossas raízes. Nós também estamos a desconstruir todas aquelas aqueles preconceitos, né? Aquelas inverdades, aquela visão eurocêntrica sobre a África, quebrando tabus, entendeu? Então, é muito interessante que você pense nisso, porque às vezes você tem uma obra que já publicou há muito tempo, está guardada, ou tem livros que estão apanhando poeira, ou tem livros que já não são lidos, que de alguma forma é necessário aqui. Então, tira aquele seu livro da gaveta, mande para nós, que a gente disponibilize no nosso site, e a gente disponibiliza também nos eventos que a gente promove. É de dizer também, Miller, que a gente não só, a gente tem vários tipos de eventos, né, desde o Encontro Internacional com Escritores Africanos. Esse ano, só que cancelamos por conta da pandemia, mas assim que for liberado, a gente vai começar agora com um clube de literatura africana, mensalmente. A gente tem ações em escolas, todo ano, só no ano passado, Miller, foram 45 palestras em escolas da rede pública e privada, né? Só abordando a temática da literatura africana, que de alguma forma tem despertado um interesse muito, muito, muito grande. Então, para você que quer editar o seu livro, mande o seu texto para nós, para a gente avaliar, né? Basta entrar no nosso site, lá tem um painel editora, seguir todos os passos, manda o seu texto, nós vamos avaliar, vamos enviar o nosso contrato proposta. E você que também quer editar o meu livro, eu quero editar o meu livro, não há problemas também. Manda o seu texto para nós, que a gente edita. É muito simples, não tem burocracia. O pior é que a gente pode estabelecer parcerias muito boas. Muito bem, muito bem. E quanto a essa questão de participar nesses eventos, que, aliás, há que frisar aqui que é muito interessante o que você faz, porque não somente os escritores vão para esse tal encontro, como também você faz questão de dar visibilidade a estes escritores, levando-os a canais televisivos de muito impacto Globo. Eu vi isso. Olha, Kanda, eu estou muito impressionado. Um angolano sai de Luanda, Brasil, concretamente São Paulo, e cria essas pontes todas com grandes, grandes, grandes mídias. Como é que foi isso? O percurso em si? Conte-nos um pouco. Miller, parece ser algo muito simples, mas não é fácil, principalmente tratando-se de um país que ainda tem níveis assustadores de preconceito, racismo, né? Mas eu encontrei espaço primeiramente através da minha carreira, né? Quando eu comecei a publicar os meus livros. A partir do momento que eu fui começar a publicar os meus livros, eu fui criando público. Eu fui criando simpatias, pessoas que simpatizavam pelo meu trabalho. E, de alguma forma, o meu trabalho como escritor foi também uma das formas de fazer compreender as pessoas que tinham uma visão muito limitada em relação ao continente verso. E quando eu consegui alcançar minha meta, que era ter público, que era ter nome, que era ter leitores, eu criei, então, eu vi nisso uma oportunidade muito grande de implementar um projeto que de alguma forma somasse e que esse público fosse multiplicador desse mesmo projeto, né? Daí é que deu certo, funcionou.
a mídia também foi se interessando cada vez mais porque é um projeto original e diferente. Porque durante muito tempo, quem são as pessoas que falavam da África no Brasil? São acadêmicos, são professores, mas que de alguma forma não conheciam a realidade africana. Eles pesquisavam no Google, viam em noticiários, tinha algumas entrevistas e tal, mas não são vivências. Quando você senta para conversar sobre a África com alguém que pesquisou no Google, e quando você conversa com alguém que tem vivências, que veio da África, que conhece aquela realidade, que faz parte daquela cultura, são visões totalmente diferentes. Mas, embora se diga que o trabalho que os brasileiros fazem em termos de pesquisa é muito interessante, há que se considerar, está muito avançado se comparado com muitos outros países da América Latina, né, como Uruguai, Argentina, Chile e muitos outros países, mas ainda assim faltava um ingrediente, que era o africano, que era o contato desses pesquisadores com autores africanos, né, de forma a dar maior qualidade a esse trabalho que já vem sendo feito e que realmente nós valorizamos e aprovamos. Daí é que esse projeto vem também dar visibilidade, conforme você falou. Você percebe que uma coisa que me incomodou muito era que tinha-se uma visão muito curta de quem são os autores africanos. Quando a gente sentava para falar sobre autores africanos, era a Pepetela, Onchak, Agualusa e não tinha mais. Né? E as pessoas pegavam nas visões desses autores e generalizavam, transportavam, conforme dizer, só esses três é que têm um trabalho relacionado à África. Não. A diversidade cultural africana é tão grande, que você não consegue resumir só na literatura de três autores. Isso é que era a nossa preocupação. Associado ao fato de você ter uma visão inovadora da literatura africana com os novos autores. Então, nós começamos a trabalhar nisso. E isso foi, de alguma forma, também despertado o interesse da grande mídia brasileira nos nossos trabalhos, né? E uma coisa muito interessante que a gente vem fazendo para além disso, e que muitos não fazem, é, durante esses eventos, nós homenageamos também alguns autores. Por exemplo, no ano passado, nós homenageamos o Pedro Pereira Lopes com o troféu African Excellence, African Excellence Award, que é um troféu muito bonito que a gente dá, né, como homenagem. O ano passado foi a Amélia Dalombro, uma escritora angolana. O ano passado foi o Pedro Pereira Lopes, e esse ano o nome ainda está na gaveta, né? E é um prêmio muito interessante, né? Como forma de reconhecer. Sim? É muito interessante. Eu vi isso até porque os jornais de Moçambique falaram um pouco disso. Há muito talento em Moçambique, há muito talento. Eu acredito que vai ser muito bom e respondeu essa questão. Serem publicados aí pela sua editora, conforme dizia, não somente publicam, mas também como distribuem a nível do Brasil, ao invés de o livro só terminar em Moçambique, como era o caso do Pinho. Claro. Como era o caso do Pinho. Olha, para os eventos que você tem criado, há patrocínio de sua organização, ou o autor tem que pagar a custas as suas por conta própria? Bem, a gente tem duas políticas. O que acontece, Miller? Promover esse tipo de eventos não é fácil. E embora você tenha no Brasil, o Brasil é um país muito interessante, de todos os países que eu já viajei, é o país que mais me dá dor de cabeça, né? Porque aqui as coisas mudam como se fosse, como o clima muda, né? Você tem 3 estações ao longo do dia, a hora tá frio, daqui a pouco tá sol, então é um país muito complexo, com políticas sociais, econômicas muito complexo, uma sociedade totalmente complexa, né? Mas é um país muito interessante porque é um dos poucos países, ou se não mesmo, o único país no mundo que você tem várias culturas convivendo no mesmo espaço, né?
no mesmo intercâmbio, né? Então, isso torna esse país muito interessante. Ao passo que você tem políticas que ainda não são tão fortes na questão da promoção da literatura. Muitas das vezes isso nos obriga a fazer um esforço tremendo para que ações desse tipo sejam feitas. Você tem uma população que tem todo interesse em participar desse projeto, que apoia esse projeto, mas, por um lado, você tem políticas ainda muito frágeis, que não foca na questão da literatura africana. Você tem leis, por exemplo, uma das leis que incentivam o ensino da literatura africana nas escolas e tal, mas de alguma forma você não tem incentivos financeiros focada para essa questão. Então, como é que a gente faz? A gente faz por meios próprios, né? Uma ou outra instituição acaba nos apoiando, né? Mas não da forma como nós gostaríamos que fosse. E daí também a gente fecha uma parceria com os autores, no sentido de o autor comprar o seu bilhete de passagem e nós internamente criamos toda a estrutura para que o autor então tenha o seu trabalho muito bem feito. E outra coisa que a gente faz o autor compra a sua, assim como eu disse, né, o autor compra o seu bilhete, nós criamos a estrutura, alojamento, criamos evento, divulgamos e criamos condições para que esse autor então tenha os seus livros vendidos no Brasil. E esse valor é repassado para o autor, como forma também de ajudar o trabalho que vem desenvolvendo e tal. O que eu acredito, Miller, é que é um processo, né? O importante é começar, né? E um dado muito interessante é um processo que vale a pena. Por quê? Porque esses autores, quando chegam aqui e fazem esse trabalho, acabam tendo o seu nome na mídia, seu nome divulgado, e vão recebendo convite de muitas outras instituições que, noutra hora, não conheciam o autor, mas que, a partir desse momento, dessa primeira apresentação, dessa primeira participação, passam, então, a conhecer. Então, é aquela coisa, o autor estar no momento certo, na hora certa. Então, é necessário, sim, que se faça isso. Pode pesar um pouco, porque o bilhete é caro e tal, pode, mas de alguma forma é um investimento do próprio autor também na sua carreira. E tem funcionado, Miller. Acredite, temos autores que estão a vir para o Brasil a todo instante, só porque participaram do encontro internacional com escritores africanos, só porque nós divulgamos. Né? E outro detalhe muito interessante é que, sem desmerecer, nós temos autores africanos como você, nos Estados Unidos, na América e tal, mas ainda assim, quando a gente traz aquele autor que está mesmo na África, vivendo aquela realidade do dia a dia, sabe? É muito interessante, porque você tem autores africanos que estão na América, que vieram para os Estados Unidos com 2 anos. E verdade se diga, muita coisa perdeu-se. Quando você viaja para Londres, por exemplo, sai da África com 2 anos, viaja para Londres, não é a mesma coisa que um autor que ainda está na África. Concordo. Verdade se diga, não quero desmerecer o trabalho de grandes autores, né? Eu não sei, eu não lembro. Concordo. Eu não sei e olhando Sim. para os seus seguidores, aquela coisa toda, e você até já havia aflorado isso a priori, é que há aquela gana, por exemplo. Alguns até seguem-me no Instagram, alguns dos seus seguidores, que são brasileiros, mas por terem traços africanos, têm aquela... Quer dizer, quando tem um contato com um africano, imagina, a vontade, sei lá, é uma nostalgia não vivida, se calhar. Nunca viveram lá, nasceram no Brasil, mas porque sabem que estou aqui a interagir com alguém que nasceu lá onde os meus antepassados vieram. A sensação é outra, concordo. É óbvio. Concordo. E uma coisa muito interessante é que esse projeto, ele não só enriquece o Brasil, mas nos enriquece também enquanto africanos. Porque é muito bonito quando você junta no mesmo espaço autores de vários países africanos, você vê ali
o santomense conversando com o cabo-verdiano conversando com o moçambicano com o escritor do Benin, aquele intercâmbio, aquela aproximação, uma coisa que nós em África precisamos fazer e que a gente Estás, não faz tão bem, estás de parabéns, meu irmão, por estar aqui. né? Então você traz eles para cá e diga assim, não, quer dizer, nós os africanos também precisamos nos unir mais, a nossa literatura, a nossa cultura, precisamos fortificar esses laços todos os dias, porque é um projeto do Ocidente, eu acho que ainda há um projeto do Ocidente que interessa muito que os africanos continuam separados, continuam de costas viradas, porque quanto mais os africanos estão de costas viradas, quanto mais eles estarem desorganizados, mais nós vamos conseguir dominar esse continente, né? Porque hoje a África é um dos continentes mais ricos do mundo. Sempre foi. Yeah. Exatamente, né? Sempre foi. Você Yeah. disse bem. Ainda é. Por isso você vê o aquecimento global, o ambiente, onde é que o ambiente mais conservado. Você vai na África, o nosso ar é puro, não tem poluição, os nossos mares, é tudo muito interessante. Então, nós temos que estar atentos, nós precisamos nos unir cada vez mais e tomar o controle da situação. Então, isso faz com que nós, autores, nós, escritores, nós, pensadores, né? Porque nós somos pensadores, nós somos influenciadores, cada vez mais precisamos estar unidos. Por falar, E verdade, por vai? tocar nessa palavra influenciador, você acabou publicando o Dog Murros, que é um grande. Nós conhecemos, em Moçambique conhecem o grande kudurista, né? Você publicou o livro dele e ele vai influenciando na sua página de YouTube, vai comentando uma outra coisa, né? Qual foi a experiência que vocês tiveram, né? Eu vi o livro, a matemática, como é que é? Matemática da coerência. A matemática da coerência. Conte-nos a É. experiência que você teve publicando o livro de Dog Murros. O Doug Murras é aquela figura que dispensa comentário, né? Porque as suas ações, a sua filosofia de trabalho, os seus pensamentos, ela não só envolve a África, mas envolve todo o continente. Ele não defende só os direitos dos angolanos, ele defende os direitos dos africanos. E o dado muito interessante é uma luta que ele vem, vem, vem desenvolvendo desde quando eu era criança, né? Desde muito cedo eu já ouvia as remas do Dog Moore em relação mais respeito sobre a África, mais valorização da cultura. E agora que cresci, sempre foi um dos meus sonhos, sempre fez parte dos meus planos publicar o Dog Moore. E aí, quando ele conheceu o meu trabalho, conversamos, e ele disse: Eu quero publicar o meu livro contigo, João Cândido. Eu não quero outro editor. Eu vejo o seu trabalho no Brasil, eu vejo o seu esforço. Eu quero que seja você a publicar o meu livro. E foi uma experiência incrível. O Dog Murras vendeu, eu acho que foram 3.000 livros em 3 horas em Angola. 3 horas, 3.000 livros, assim. Yeah, Foi, interessante. foi uma coisa doida. Nós temos agora Muito interessante. mais temos agora mais 8.000 livros para Angola e alguns países africanos. E o Muito. mais interessante é que você pega na obra dele, você vê aspectos muito interessantes, aspectos uh, interessantes não só da Angola, mas de toda a África, né? Né? E ele exalta uma coisa que nós africanos precisamos fazer, ele exalta os nossos heróis africanos, né? Então é uma figura muito interessante, é uma figura que é necessário e sei que tem muitos africanos que pensam que fazem esse trabalho que o Doug Moura já vem fazendo, mas que de alguma forma nós precisamos dar visibilidade literária a esse trabalho, como forma de consolidar toda essa filosofia. Você já pensou em incentivar mais outros cantores, ainda que não tenham aquele, digamos que, aquele fio de escritor? Já tentou
incentivar outros cantores a escreverem? Essa é minha pergunta. A Já. pergunta outra aqui vem da Paulina. Eu não sei porque hoje não estou conseguindo mostrar os comentários. Geralmente os comentários aparecem nesta barra e você consegue ler, né? Mas hoje parece que está a haver um problema. Vi isso no outro live que tivemos. Mas vou ler aqui para você, porque não tenho como ver. A Paulina diz: João, podias nos brindar um pouco com a sua arte? Eu acho que ela quer que você leia um dos seus poemas, um dos seus livros, qualquer coisinha por aí. Acho que é isso que ela quer. É isso que ela quer, Os né? mestres estão aqui a te cumprimentar, muita gente a cumprimentar, a dizer é interessante o tema. Basicamente, estão a gostar da sua abordagem. Epa, mas isso tá complicado. Não estou a ver os comentários, eu tinha que ver, mas tudo bem, está valendo ainda assim, né? Porque o mais importante é que você está atento, né? Então não há problema. Não, isso a gente pode fazer assim. Eu tenho um instantinho só, Miller. Um instantinho só, vou pegar aqui um negócio. Tá. Então, o João foi buscar o livro, acredito eu, seu livro, como a Paulina estava aí a pedir. Infelizmente, não estou conseguindo aqui colocar colocar os comentários, mas vou lendo o que é possível, façam questões, eu estarei aqui a ler para o João, que não pode ver essas perguntas. João, mais uma, Sim. mais uma pergunta. Olha, você acha que Mais uma pergunta. em Moçambique temos esse lamentar de que os jovens não estão a ler. E como o título de hoje, o tema é mesmo a literatura e a geração moderna, como é que são as coisas daquilo que você ouve? Eu sei que você não está lá no terreno, mas como é que são as coisas lá em Angola? Acha que as crianças, os jovens leem? Ou é mesmo a mesma cena de Moçambique? Em Moçambique a literatura está passando por. Em Moçambique, desculpe, em Moçambique reclama-se que não se lê. Pois embora haja Sério? trabalhos árduos, grandes figuras como é o Nathaniel criou um clube de leitura, você leva o seu livro e vai para o Jardim Tunduro, encontra outros amigos que também têm seus livros e cada um vai lendo em silêncio, né? E depois, calhar faz uma sinopse ou comenta-se acerca daquilo que se leu, mas basicamente depois do livro terminar, parece que faz sinopse, cada um vai fazendo sinopse. O que deveria ser feito, se calhar, seria todos lerem um único livro, mas parece que há carência disso. Isso exigiria muitos livros só para abarcar todos eles. Mas acho que não é por aí. A ideia mesmo é cada um ler o seu livro. Ou seja, que se leia. Eu não sei se em Angola há leitura ou não. Essa é a terceira pergunta. Eu não sei se você está a reter as suas perguntas. A outra. Estou apanhando a pergunta. Pode ler as perguntas que eu estou apanhando as perguntas, sim. Tem mais perguntas? Por enquanto são essas. São essas, né? Tá, Miller, eu acho que uma coisa que tem um dado muito interessante é que os problemas sociais que a gente vem tendo, vem tendo em Angola, é de alguma forma tem ajudado a juventude a procurar soluções. E onde é que a juventude encontra essas soluções? Na literatura, na busca pelo conhecimento. Porque a juventude angolana hoje já percebeu que a busca pelo conhecimento pode ser encontrada através da literatura. Por isso é que autores como Dog Burras, autores que de alguma forma trazem na literatura aspectos que possam despertar a mentalidade das pessoas,
tem tido grande impacto. Hoje, em Angola, a gente já se lê assim, se lê muito, temos muitas publicações, cada vez mais autores publicando livros, cada vez mais jovens, escrevendo o número de jovens interessados em publicar livros. É assustador. Eu, pessoalmente, recebo por mês, infelizmente eu não consigo publicar todos, né? Mas por mês, Miller, eu chego a receber 30, 40, 20 propostas de livros para editar, Uhum. de jovens. Então, a partir do momento que a juventude está a escrever, significa que a juventude está a ler. Uhum. Significa que a juventude está a ler. Em Angola, a realidade está a mudar, sim, porque a situação política, a situação social, de alguma forma, está a ajudar também a juventude a enveredar para esse caminho, porque hoje a literatura ela não tem só o papel de passar em revista aquilo que são as nossas raízes, as nossas culturas. Hoje a literatura também é uma ferramenta de revolução, né? É uma ferramenta de revolução social, uma ferramenta de revolução política, né? É uma ferramenta de revolução contra, é uma ferramenta de revolução a favor dos direitos, do respeito dos direitos e das liberdades, né? Fundamentais. Então, a juventude de alguma forma já entendeu isso, e cada vez mais tem se empenhado nesse sentido, né? Então, realmente, os jovens já estão a ler em Angola, estão a ler sim. Uhum. Claro, queremos que esse número aumente, porém, é um trabalho que ainda precisa ser feito, né? Infelizmente, nós temos, por outro lado, um Estado que não. E isso não é só um problema da Angola, isso eu creio que é um problema em outros países africanos também. A literatura não é prioridade, o que é muito triste, né? A literatura não é prioridade em muitos países africanos. E Angola é um deles também. Quando assim isso acontecer, eu acredito que vamos ter um cenário totalmente diferente em relação à valorização da leitura, da escrita, do próprio livro. Por isso, Miller, eu vivo dizendo que os autores africanos são guerreiros. Eu olho para muitos autores aqui no Brasil e eu até digo para eles, eu digo, nossa, se você soubesse as condições em que um autor africano escreve o seu livro, Uhum. você teria uma opinião totalmente diferente, né? Uhum. Porque eu lembro, Miller, eu lembro-me que o meu primeiro livro eu escrevi em condições estranhas, sabe? Muito, muito, muito estranho. Eu escrevi o meu livro, Miller, na altura. Miller, me ouvindo? O seu microfone estava mal, agora já estou ouvindo. Yeah. Mas estava baixo, agora já tá nice. Ah, agora está ouvindo, né? Yeah. Tá. Eu escrevi o meu primeiro livro, Miller, em condições muito, 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 muito estranhas. Porque eu estava fazendo a faculdade. Meu país, eu não esqueci as outras perguntas, eu vou responder, tá? O meu país estava em guerra, Miller. O meu país estava numa guerra civil, né? E, portanto, o país estava passando fome, o povo do interior estava fugindo para a capital e o meu pai não tinha como pagar os meus estudos. A solução foi ter que viajar para o interior, para uma província, onde eu então o, tinha que fazer o ensino médio. Depois do ensino médio, eu viajei para um outro estado, para uma outra cidade, né? Onde fui fazer a faculdade. E lá, Miller, eu não tinha onde morar nessa altura e eu fui morar no matagal, no mato, que é Uhum. uma casa que foi destruída pela guerra. E essa casa foi totalmente destruída pela guerra e só tinha sobrado a garagem.
só tinha garagem. E eu morava nessa garagem. Não tinha porta, não tinha janela, no meio do mato. Depois partilhava essa garagem com um colega. Foi ali que eu estava fazendo. Eu morava, saía, ia para a faculdade, era uma faculdade pública, né? E foi nessas circunstâncias que eu comecei a escrever o meu primeiro livro. Uhum. O meu primeiro livro eu escrevi naquelas circunstâncias. Sempre que chovesse, entrava água por todo o canto da casa, sabe? Era horrível. Então, quando eu partilho essas experiências com muitos autores aqui, eles dizem, puxa, caramba, que realidade. Então, não é fácil. Essa é a primeira pergunta. A outra tem a ver com... Qual é a outra pergunta, Miriam? Estava a pedir que você lesse uns poemas, que você oferecesse um pouco de sua arte. Era isso. Eu sou muito ruim. Eu estou aqui a tentar abrir um, um texto. Eu sou muito ruim de decorar poesia. Sabe que é ruim mesmo? Eu sou muito ruim. Eu nem sei o que é isso de declamar, hein? Posso escrever, sim, uma quadra aí, mas aquele de declamar até as pessoas arrepiarem-se, não consigo isso. Por isso é que admiro o meu amigo aqui, não sei se ele está online, Obed, que é um grande escritor, mas não sei se tem um livro publicado. Está aí uma oportunidade de tu, Obed. Está aqui um editor, né? Produtor, empreendedor, ele tem uma editora mesmo. Podes publicar a tua obra com ele e estará lá pelo Brasil todo e América Latina, né? Não, não, claro, como sim. Estamos a falar da Vamos. Argentina, como ele dizia que o próximo evento será lá. É. Eu acho que é de vir aí, aproveitar e conhecer a Argentina, Candas. Estás a rir. Não, Enquanto vamos. procuras o teu, eu posso ler um trechinho de nada, um poema que aparece neste livro, de um escritor são paulista. Uhum. Ele ofereceu-me este livro quando eu visitei Brasil em 2017, Veneno de Ornitorrinco. Evandro, ele escreve tão bem, tão bem. Se puder escrever Uhum. esse livro, seria muito bom. Tá. Então, enquanto você lê, eu estou procurando aqui a poesia. Tá bom, Miller? Vai lendo que eu também estou te escutando. E assim já vou me inspirando. Ele diz isso, então vou ler. A lucidez. Nesta hora dura em que a luz do sol me parece escura, tirei ele um pouco, né? Para procurar as suas coisas à vontade. Nesta hora dura em que a luz do sol me parece escura, tal qual perdição, e desfaz o feito e deforma a forma que antes animava o coração. Nesta hora tola em que o próprio som sói ser tão surdo, quão Deus, Uau. e me larga ao largo e me marca à margem deste célebre e estúpido apogeu. Eu me entrego ao sono manso, que nada responde, pois nada pergunta. Esperando do silêncio apenas mais silêncio, multiplicado no escuro do próprio pensamento, com o intento de anular qualquer possibilidade de cura, posto que já tem anulado mais diretamente a própria doença. Do resto, é dela. Estou lendo. Continua. Hoje estamos cansados, como se nossos olhos permutassem no sono uma luz ambígua e de todo incerta por uma escuridão maior que nos dotasse de uma falsa impressão, de uma falsa plenitude. Creio que tudo tenha morrido. Nossos sonhos, nossos valores, nossas metas, nossos anseios. Temos o desejo endurecido como uma rocha negra, um diamante potencial ainda em forma de carvão.
Hoje estamos amaldiçoados pelo próprio poder de espírito que carregamos, rápidos e perdidos, caminhamos o esmo, ou estacamos feito sábias mulas, sabedoras de profundidade do rio, que nos ocorre atravessar, sem terem aprendido, no entanto, as artes da navegação. Escreve muito bem este jovem. A coragem de tecer uma roupa que nos caiba, a alegria em permanecer tão sóbrio quanto antes, a sorte de não morrer a meio passo desta pérola, está ali, ali, bem à frente do nariz. Esteve um dia mais distante do que Deus. Estará ainda, se desistirmos de retê-la. Sorver o fruto e deliciar os sabores que nela dormem úmidos de fome. Recobrimos os espaços dentes agressivos, sabendo sem nome a pérola que se esconde no oco dos nossos olhos vermelhos de não dormir melindrados, vítreos assegurados pela aparência. Que a genialidade, genialidade deles. Encontrou? Vamos lá, achei. Vai criar ruído aí. Oi. Ok. Que a genialidade se dane, não há tempo para tanto, pois a morte vem, certa como risco, singular como traço, avessa como céu, mas antes dela existe o mundo. Duas guerras. Vou ler esse último, ok? Depois leia aí. Tá inspirado hoje. Duas guerras. Não, era para te dar tempo, né? Estou a ler inspiração. Que inspiração? Se é coisa de dono. Pá. É coisa do Evandro. Eu estou lendo o livro de outros autores. Nada a ver comigo. Duas guerras. Há uma guerra ao lado de fora. Os mortos mortam os vivos, com seu olhar oco, seus passos descompassados. Há uma guerra ao lado de dentro. Meu andar arrefece longamente. Eu me vivo, me viro. E não me encontro e morro. O mundo já acabou. O deserto é a nova realidade. A humanidade se evadiu. Compreendo o ar dentro de suas camas. Inflaram e sumiram, juro. Mas eu fiquei, feito escorpião, feito lagarto, roendo o chão quente, no desejo único que sobrou. Ir-me. Uau. Muito interessante. O cara é mau. Vamos aí ouvir o nosso Kanda também. Vamos lá. Sonho africano. Quando adormeço, eu sonho. Sonho com aquela África desejável, onde todos tenham terras férteis para cultivar, onde tudo pertence a todos. Todos pertençam a tudo. O céu, o sol, o mar e a harmonia. Onde não existam diplomas para capitalistas e papéis assinados para pobres. Luxos para uns e desgraça para muitos. Onde a beleza das cores seja o sorriso da criança. E a criança, o verdadeiro símbolo da vida. E não folhas secas, espalhadas pelo chão, levadas pelo vento da truculência, das armas e da ganância, do poder e do fim. Meu sonho configura uma África desejável, na qual todos os cidadãos sejam um e um sejam todos. Em volta da fogueira,
contemplamos o amor humano e divino, uma essência da criação. O meu sonho exibe uma África original, enorme sentimento de simetria e paz, de alegrias e irmandade, essências nobres da nossa cultura. De repente, tudo se escurece. O meu estado nostálgico toma conta de mim. Desperto para a realidade e percebo que sou meu próprio inimigo. Assim como muitos africanos atentam contra a própria África. Uau. Prontos. Eu ainda sonho com essa África. Eu ainda sonho que muitos dos nossos irmãos africanos entendam a missão que nós, como pensadores, como autores, como escritores, como artistas, como filhos do continente berço, né, têm, né? Então, isso me leva, essa poesia me leva a uma outra, que é uma forma de levar esperança, né, através da poesia, Uhum. que é assim. Quem fez essa pergunta, Miller, foi a Lembra da Paulina? Paloma? Paulina É, que esteve no Paulina, né? live, naquele outro. Tá, Yeah. ela ainda está online? Está? Ah, tá. Essa poesia é especialmente para ela, tá? Tá. Pode dizer que se me escutas, Paulina, essa poesia é especialmente para você. A vida, o nada e o tudo. Contemplar o nascer do sol após longas horas de letargia. Com ânsia ou entusiasmo, beijar no rosto do amor vivo. Regra da vida. Já que a vida é passageira e sem tréguas. Ao final, nada na vida, nada. Nada. Nesta ou na outra vida. É para sempre. Até mesmo a regra. Até mesmo as tréguas das trevas não são para sempre. Já que a vida é gerada sem réguas. Abraço sobrestado, ternura do apaixonado, amplexo do amor para a benevolência, do verdadeiro amigo para o falso, do desconhecido para a incerteza. Afinal, somos partes de tudo. Na minha inspiração filosófica, quero acreditar na eternidade do todo, do negro ou do branco, do africano do sul ou do norte. Somos todos partes de tudo. Com um agradecimento, um gesto de solidariedade ou bom senso. Palavras de perdão. Olhares também falam. Somos todos partes de tudo. Não importa se fazes cultura, não importa se fazes políticas, não importa se és uma zungueira. Também fazes parte de um todo. E sendo assim, a vida, o nada e o tudo não são para sempre. Miller. Uau! Palmas, e a Paulina está aqui a agradecer, a dizer obrigado, João. Tá aí. Aí tem o texto, um dos textos que me fez, esse é o livro do Doug Murras, que eu Yeah, publiquei, né? yeah. E, e um dos textos do Doug Murray que me chamou muita atenção, quando eu tive contato com o livro, foi esse trecho. Repare. O melhor de Angola. Ainda sonho com um dia
em que o melhor de Angola voltem a ser as pessoas. Não o petróleo do azar, os diamantes de sangue, ou o Kwanza burro, ou o dólar do outro, mas as pessoas. Não os arguidos, os perseguidos, os fatigados, ou os deportados, mas as pessoas. Não é o Baju, nem o Revu, muito menos o Medru, mas as pessoas. Não estou a falar do rico ou do pobre, nem dos filhos, dos enteados ou dos órfãos, mas estou a falar das pessoas. Não é o preto, o latom, o paculado, o pula, girraça ou o albino, mas as pessoas. Ainda sonho com o dia em que o melhor de Angola voltem a ser as pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós, ele, as pessoas. Muito lindo, né? Muito inspirador. E o mais engraçado é que esse enquadramento é possível fazer esse enquadramento. Gostei. Sim, Miller. Você que tem contato com ele, diga que a Pamela levantou mão, tirou o chapéu. Porque é assim, começa mesmo a partir das pessoas que tudo isso de Kwanza, diamante, petróleo vai dar certo. O começo tem que ser as pessoas. Eu já entendi Dog Morras nesse poema aí. Basta melhorarmos a nós próprios, o resto vai dar certo. Exatamente. Então, veja o exemplo do outro aí, o Kagame, Paulo. Estás a ver o país do jovem como está a andar? As pessoas. São as próprias pessoas que vão à rua, varrem numa boa, quer dizer, gostam, e não há uso de plástico, sacos plásticos, e está ali. Uganda está aí. Verdade. É Uganda, né? Como é que é? Ruanda. A Ruanda é um exemplo. Ruanda é um exemplo a ser seguido pela liderança africana. É um exemplo que justifica esse poema aí do grande todo. Ruanda é um exemplo. Miller, eu acho que eu até faço uma crítica. Algumas pessoas dizem assim: puxa, muita gente me liga, de jornalistas, fala sobre a política, nós queremos dar uma entrevista sobre a política, e pedem. Eu digo assim: não, eu só falo de política de forma literária. Quer entender o que eu penso sobre os políticos? Leiam meu livro, vão lá. Eu não sou daquele que fico a criticar políticos na rua e bato, e falo e xingo. Não. Eu acho que nós, autores, independentemente de... Isso é para os ativistas sociais. Nós não somos ativistas sociais. Nós somos artistas. Nós somos escritores. Existe essa diferença. A nossa forma de falar sobre política deve ser totalmente diferente, deve ser, né? Então, olha para esse texto, o que eu penso em relação aos políticos. Minha ambição é pequena e anêmica. Minha inteligência é um parágrafo do meu discurso. Meus anseios são frágeis e sofridos. Minhas mãos fechadas e egocêntricas. Meus gestos exclusivos e calculados. Pois eu sou político. Uau! Muito interessante. Estava aqui a ler o comentário do meu irmão, o grande Evaristo. Ele está aí a te parabenizar. O Agnélio também está aí a te felicitar, Maningue. Obrigado, parabéns. Ouvir isto. Já fizemos 1 hora, mano, e nem parece que fizemos 1 hora.
quando o papo tá bom, a gente se perde no horário e tal. Olha, temos Então, que estar aqui porque você, às vezes, já, como influenciador que és, um palestrante também que és, e psicólogo, eu acho que tens tocado alguns assuntos aí de motivação, né? Vamos procurar um tema e apareces aqui outra vez, aceite, por favor, a motivar, porque no outro dia eu vi o seu live, você estava aí a dar coragem àqueles que pensam que ajudar uma mulher é tabu, né? Que deveriam ajudar as suas esposas a fazer trabalho de casa, vi aquele seu live. Vamos procurar um tema que está né, nesse campo aí e vamos falar aqui, né? Precisamos. não, vamos sim. Miller, você sabe que eu estou aberto a qualquer convite, a qualquer contato, é sempre um prazer. Né? Então, não há problemas quando você quiser, a hora que você quiser, porque eu acho que são temas de interesse que precisam ser analisados, precisamos refletir. E uma das formas de nos ajudarmos é justamente partilhar essas reflexões. Eu, quando faço uma postagem no Instagram, qualquer postagem que eu for fazer no Instagram, mesmo que ao primeiro momento pareça ser algo como simples, como lazer, como piada, como brincadeira, tem sempre um pano de fundo, tem sempre alguma mensagem lá por trás, né? Os meus vídeos, então é uma forma que eu também encontro de passar uma mensagem de forma leve, simples, né? E bem humorada, né? Né? Então, eu acho que é necessário que se faça esse tipo de trabalho. Você sabe, conta comigo quando você quiser, escolhe o tema, o dia, o horário, que a gente conversa assim sobre isso. Porque precisamos. Eu acho que, Miller, eu não tenho dúvidas que nós somos parte do grupo, daquele grupo de pessoas que ainda são a esperança do mundo melhor, de uma sociedade melhor, pessoas cada vez mais melhor. E essa pandemia que a gente está a enfrentar, essa crise causada pelo novo coronavírus, vem reforçando essa filosofia. E o mundo não estava bem, o mundo anda doente, a nova geração anda doente, andamos todos doentes, né? E a doença da mente, a doença do comportamento, a doença, sabe, do olhar, do preconceito, da ignorância, do ódio, é muito mais perigosa do que uma doença física. E o mundo estava a atingir níveis muito, muito assustadores. Então, é um momento de refletir e por isso a nossa ação, a nossa atividade exige de nós cada vez mais responsabilidade e empenho. Por isso estamos aqui, Miller. Eu só posso agradecer, né, porque eu vivo dizendo assim, ainda que tiver uma ou duas pessoas nos ouvindo, ainda que a gente alcançar e levar uma mensagem de ânimo, de reflexão, de transformação, ainda que com uma única pessoa, né, o mundo já vai sorrir. Então, é muito interessante que a gente faça esse trabalho. E eu encontro motivação justamente nisso. Porque acredite, Miller, a gente paga um preço muito alto por isso. Né? A gente está longe das pessoas que amamos, a gente está longe das pessoas que fazem parte da nossa vida, a gente está longe dos nossos amigos de infância, né? A gente sacrifica tudo isso porque do outro lado do mundo tem pessoas que querem, que precisam de nos ouvir, que precisam de nos ver, né? Então a gente sacrifica tudo isso para realizar esses sonhos, essas metas. Não é fácil, mas a gente sabe que de alguma forma está a valer a pena e vai continuar a valer a pena. Muito bem. Dizia já o mundo estava doente e isto veio, de certa forma, educar-nos, né? Dar-nos a lição. Talvez seja por causa daquilo que você vinha mencionando aí no poema que leu, porque há luxo para uns
e lixo para outros. Exatamente, bem, Gostei daquela passagem, embora tenha dito desgraça, mas eu virei mesmo para lixo, né? para Luxo lixo, e lixo para outros. Bom, para outro. aqui, digamos, em jeito de agradecimento, vou ler aqui 2 poemas do mesmo livro deste grande autor brasileiro. Uhum. O livro. Veríssimo. Peraí, qual? Veneno de ornitorrinco. Ok, ok. Maravilha. Vou ler aqui 2 só para agradecer-te e depois peço Tudo bem. deixar-te ir fazer as tuas coisas aí. Gris, entre o golpe e o grito, o gozo. Entre o encontro e o acaso, encanto. Entre a casa e o campo, a culpa. Entre o ganho e o engasgo, o galho. Entre o cálice e a queda, o canto. Entre o gueto e o golfo, a guerra. Entre o grave e o agudo, o gosto. Entre o cume e o custo, entre o quero e o queres, recusa. Entre a gruta e o garfo, angústia. Entre as costas e o encosto, incômodo. Entre o grau e o gole, agrura. Garganta, engula, devagar, o driz agrado. Aqueça meu caule, incauto, incolo-me alegria a devagar, incrédula. Garganta, engula, a devagar, o gosto quente, esqueça os críticos cúmulos, incolo-me alegria, devagar, descresce. Signo. Signo, foste mar a explodir teus sons desiguais, rebentando em fúria heroica nossas rochas sombrantes de sais. Foste mais, tantas terras tornadas leões, lutas injustas e guerras demais, imagens perdidas dos céus. Foste amor, depois de um inverno tão frio, dormindo o respiro do tempo, calando e fruindo teu cio. Foste rio, criando do nada teu fluxo, cuidando do mesmo destino desde o nascimento do sol. Foste fel, o que se perdeu nos vãos da terra, diluído na superfície dos poderes, deformado sob o véu da hipocrisia, destruído pela dativosa ignorância. Eu guardei o meu chapéu. E vamos. Wakanda. 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 Só a título de curiosidade. Uhum. Sabia, Miller, que Wakanda tem a ver com o meu nome? Tudo filme, são bons filmes, Wakanda. Oh, yeah, Kanda. Sabia? Kanda. Vou já te explicar essa. Isso me orgulha, porque na língua Kikongo, lá do norte do Iji, Kanda significa tribo ou família unida. E quando eu digo Wakanda, é nossa família, é nossa tribo. Uau, tá bom, percebo aí o prefixo. Uau. E é o prefixo, exato. Uau. É o título do filme Wakanda, né? Wakanda, nossa família. Você vê que aí uma luta de tribos, né? De família e tal. Eu devo visitar Uigi, Luanda, devemos visitar Angola. Quando tudo isso terminar. Temos que publicar, temos que lançar livros lá. Vai. Eu, inclusive, agora, neste ano, sai um livro meu. Eu fiquei 2 anos e meio sem lançar um livro novo. Esse ano sai o meu primeiro livro de contos. Inclusive, o título está ligado a uma aldeia da minha cidade de origem, que é a Damba. O título é Salve o Reino da Damba. Ok. Muito interessante. Vamos esperar, vamos guardar esse livro. Não, tá vindo aí, tá no forno, tá sendo bem esperado e tal. É uma coisa boa. Vamos anotar aqui, não há máfias aí, ok? Não há. Tá bom, Mira. Obrigado, tá, meu querido? Fique bem e um abraço. Tá, só para dizer aí, quem gostou, vai lá no meu Instagram, João Kanda Oficial. Joga lá também, porque
Nossa, esse homem está preparado demais. Nossa, você Olha lá o gajo. está aprendendo com os americanos, né? Onde? Antes, pelo contrário, foi com moçambicanos, né? Como você fica? Moçambicanos, né? Mélio Ah, Tinta e. é uma coisa, só para terminar, é que surgem algumas ideias, desculpe lá se eu estiver com horário. Não, 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 não. A gente tem que ver, a gente tem que ver depois. É uma coisa que me preocupa. Há muitos bifes entre moçambicanos e angolanos. A gente vai ter que marcar um outro fórum para a gente. Porque eu andei a ver aí nas redes sociais alguns bifes entre africanos, entre moçambicanos e angolanos, música e não sei o que, umas coisas tanto quanto meio radical. E eu acho que num outro fórum, esse é um palpite para você, né? Construir uma pauta em relação a isso, porque eu acho isso muito ruim, muito ruim, muito ruim. E até mesmo em canais de televisão, sabe? Coisas muito ruins, Não, acusações, estão à ofensas. procura da audiência, são ignorantes, estão à procura da audiência. Mas e aí é que tá, nós Mas não podemos, eu nós estou, não podemos seguir esse caminho. estou Nós não aqui, precisamos disso. oferecendo-me para apoiar a sua arte, divulgar o que você quiser. Você também faz isso para mim, fez para o Pedro, está a ver? Para Uhum. escritores, a massa intelectual. Eu acho que não é isso. Está ali o Minha Couto a escrever com água lusa, estás a ver? Então não há nada. Exatamente. Isso, Então, eu acho que não devem ser os ignorantes que devem. Quer dizer, não podemos usar os ignorantes para generalizar o uhum. povo moçambicano, o povo angolano, tipo verso. Não, não há nada disso. É verdade. Somos um povo irmão. Show de bola. Tá, um abraço a todo mundo que está online, que nos seguiu e que nos ouviu. Um grande abraço. Espero que todo mundo esteja bem, se cuidando com essa pandemia aí à solta. Bom, e oportunidades não vão faltar. Pronto, Cando, muito obrigado aí. Um abraço. Dando para vocês.